Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que a semana de vocês, assim como a minha, seja uma semana abençoada, guardada, protegida e direcionada por Deus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é minha oração inicial para mim e para você. Que seja uma semana abençoada. Convido você a pegar sua Bíblia, reforçando mais uma vez, meus irmãos católicos, peguem a Bíblia católica, meus irmãos evangélicos, peguem a Bíblia evangélica, ou vocês que não têm nenhuma religião, peguem a Bíblia, porque aqui nós estamos falando do nosso Pai, o Pai que é nosso. Então pega a Bíblia aí e abra comigo no livro de Mateus, capítulo 10, e nós vamos começar o versículo 24 hoje, tá? Nós estamos nesse propósito, né, de ler a Bíblia e vamos dar continuidade. Eu tô aqui com meu marido, tá aqui do lado, como auxiliar, tá me auxiliando aí hoje também, como sempre, né, amor? Sim. E a gente estava repassando a palavra, lendo juntos e agora vamos ler juntos aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Pausa o vídeo, pega um café. Eu tô com uma aguinha aqui. Que a minha garganta tá bem legal, viu, gente? Não tá nada legal. Mas é esse tempo seco, né? Então pega a Bíblia de vocês e vamos lá. Vamos fazer aí, quem tá começando a segunda-feira vai ser um devocional, né? Quem está vendo à noite é um momento de alimentação da palavra do Senhor e vamos juntos. Versículo 24 do capítulo 10, dando continuidade. Vamos lá? Lembra as instruções. Essa aqui é as instruções que o nosso Senhor Jesus deu para os discípulos deles. Que hoje se faz para mim, para você, para nós, que seguimos as pisaduras de Cristo, a caminhada dele. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus familiares, né? Aos seus domésticos, aos seus moradores. Aqui, o Senhor Jesus Cristo nos convida a se inspirar nele, nos convida a ser parecidos com ele. E ele nos faz um alerta, que se chamaram ele de Beelzebu, quanto mais nós, que somos menores, né? Somos mini cristão. Vem para mim, amor, que significa cristão. Nós somos o que? Imitadores de Cristo, né? Então, se xingaram ao nosso Pai, né? Ao nosso Senhor de Beelzebu, quanto mais a nós. Então, Jesus nos alerta que nós poderíamos também a ser ofendidos, humilhados, insultados, assim como ele foi. Cristão é quem segue Jesus Cristo. Aderir na doutrina cristianismo, baseado nos ensinamentos do Novo Testamento. Tem aí alguma coisa que fala sobre mini cristãos ou não? Mini Cristo? É que não precisa, amor. Mas então é aquele que imita Cristo, aquele que se parece com ele. Então vocês, né? Ser cristão é seguir e imitar Jesus Cristo. Ser imitadores. Então nós somos imitadores. Porque se você está aí nesse momento parado, vendo o vídeo e aprendendo, e eu aqui lendo e também aprendendo muito com vocês, aí do outro lado, porque vocês, quando assistem um vídeo, me inspiram a aprender ainda mais para poder dividir com vocês. Então, aprendendo juntos, né? E então aqui Jesus nos alerta que se ele foi ofendido, quem dirá nós, né? Seja você católico, evangélico, seja você imitador de Cristo, se prepara, que em alguns momentos vai ter esses probleminhas e tá tudo bem. O Senhor Jesus já nos alerta aqui. Portanto, não o temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo à escura, dizei à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados, né? Eirado é telhado, aos lugares altos, né? Que era tipo um terraço. Então a pessoa sobe ali e pode falar alto, né? O que precisa ser pronunciado da palavra do Senhor.
Então, às vezes, você vai ser julgado, você vai ser ofendido, vão levantar calúnias ao seu respeito, vão disseminar o ódio por você ser um imitador de Cristo, né? Uma frase que a gente ouve muito, né? Aprontou a vida inteira e hoje está aí, né? Ou como ministro da igreja, ou está aí como obreiro, de acordo com a sua religião, né? As pessoas julgam muito, mas aqui o Senhor Jesus diz que nada que está encoberto ficará encoberto, tá? Nada que está oculto não virá à luz, certo? Então você não precisa às vezes ficar se justificando. Ore, entregue na mão de Deus. É Ele que justifica quando você é um adorador dele, um imitador dos passos dele. Não se preocupe, tá? Não há nada encoberto que ficará. Tá doendo? Te machucaram? Vai pro quartinho de oração, fala com o teu pai. Você não é um filho sem pai, você tem pai e ele zela pelos seus filhos. Aqueles que são separados, né? O que é os santos? É os separados. Você que é separado, né, de Cristo, você vive uma vida para Cristo, você é um separado para Cristo. Você é um jardim particular de Cristo. Então, você fique em paz e ore. E fale para Deus tudo que dói, tudo que machuca. E nada que está oculto ficará oculto, virá para a luz, tá? Não temais os que matam o corpo. Alguma coisa, amor? Não? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui o Senhor Jesus diz que nós não devemos ter medo daqueles que podem só matar o nosso corpo, mas que não podem fazer nada contra a nossa alma. Jesus nos chama a temer somente a Ele. E quando eu falo temer, não é ter medo porque Ele é teu Pai. Quando eu falo temer, é respeitá-lo, é se preocupar com o que ele acha, é se preocupar se aquilo diante de Deus é justo ou é injusto, se aquilo diante do que Deus crê, do que Deus nos ensina a crer, está agradando ao Pai ou não, tá? Temer a Deus é viver uma vida separada, apartada daquilo que não agrada ao Senhor. Porque hoje aí fora tem muita coisa que parece bom, né? E é até normal para o ser humano, mas não agrada ao Senhor. Então, se não agrada ao Senhor, devemos desviar, né? Porque isso pode matar a nossa alma e condenar a nossa alma ao inferno. Então, aqui o Senhor Jesus nos fala a não temer o homem, porque o homem só pode matar o teu corpo. E mais nada, porque o que importa, gente, é a eternidade. A gente já não vive por esse mundo, a gente já vive para a eternidade. A gente já vive para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A gente já anda nas pisaduras do que Ele tem para nós. Aqui é só um curto período de tempo, que se a gente ficar presa só aqui, quão miserável será a nossa vida, quão miserável será os nossos planos e sonhos, porque o que importa mesmo, aqui também, mas é a eternidade. Só que o que a gente faz aqui, as decisões que a gente toma aqui, vai ecoar para a eternidade, para onde a gente passará a nossa eternidade, que não terá fim. Então é muito importante as escolhas que decidimos fazer aqui. Vamos continuar. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outro, até isso, aqui gente, o Senhor está falando, deixa eu só terminar, é no versículo 30, e quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Aqui o Senhor Jesus nos traz a reflexão de que nós somos muito importantes para Ele, que Ele nos conhece profundamente, que Ele sabe até quantos fiozinhos de cabelo temos em nossa cabeça. E Ele aqui também exorta a falar que nem um pardal,
que vale o quê? Uma moedinha, hoje nem isso vale, né? Mas antigamente valia uma moedinha, hoje nem isso vale. Mas até um pardal não cai se ele não autorizar. E ele conhece os seus filhos, e ele conhece até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então é esse Deus que é o nosso Pai, é esse Deus que nós devemos se espelhar a seguir os seus passos que foram manifestos através de Jesus. Continuando, aonde eu parei, amor? Não vendem 2 pardais, tá? E quanto vós outros os cabelos são contados. Versículo 31. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pássaros. Aqui tá pardais, mas vale mais vocês do que muitos pássaros. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Palavras de Jesus, que estás nos céus. Não se envergonhe do evangelho que você crê. Não se envergonhe do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, leve o nome dele aonde você for. Que não haja distinção entre você e a tua crença e a tua fé em Cristo Jesus. Que não haja diferença entre o que você crê e a sua conduta. Que as pessoas olhem para você e sintam o bom aroma de Cristo, o bom aroma de Jesus. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Palavra forte, gente. Mas não neguem a Jesus, não neguem a sua fé. Não neguem nunca por ninguém, por nada. Tenha fielmente a tua fé clara, exposta, sem vergonha, sem medo, sem receio, porque é o teu Pai. Eu creio que Jesus deve ter mudado muita coisa na sua vida. Eu sou prova viva do que Ele faz na vida de um ser humano. Eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou. Eu sei o que Ele me concedeu. Eu sei as graças que ainda vou receber vindas das mãos dEle. Então jamais eu me envergonharei de um evangelho que me curou, que me sarou, que me restaurou. E hoje eu vivo por ele. E convido você também a viver por ele e a não se envergonhar e a nem a negar o amor da sua vida, que assim como o meu amor é Cristo, creio que de vocês também. Não se envergonhe do que você crê, do Senhor Jesus Cristo, e declare o nome dele em tudo que fizer, em tudo que for bom, em tudo que for agradável, que for honesto, que for justo. Vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Aqui está em Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. O Senhor Jesus fala que veio trazer a espada e não veio trazer a paz. Por quê, gente? Que pelo evangelho, quantas pessoas já morreram? Quantos seres humanos já morreram por declarar o Senhor Jesus Cristo como Deus, como seu Senhor, como seu único Senhor? Então Jesus, ele nos exorta e nos ressalta aqui que ele veio para trazer a guerra. E quando fala guerra, gente, é porque quando você vive pelo reino, quando você vive pelas pisaduras de Cristo, você vai incomodar muita gente, principalmente aqueles que ainda querem permanecer nas trevas, querem viver de forma errada, de forma que não agrada ao Senhor, de forma que não é honesto, não é limpo. E não pode trazer a luz do dia, só pode viver na escuridão. Então, é a guerra para a gente permanecer nas pisaduras de Cristo. Às vezes vai ser a guerra nossa com nós mesmos, diariamente. E às vezes serão os mais próximos. Dentro da psicologia, eu como psicóloga posso te afirmar que os maiores sofrimentos, dores e traumas não são causados pelos de longe, são causados pelos de perto, aqueles que têm acesso ao seu coração. E o que você faz? Você vai odiar eles? Se vingar? O Senhor Jesus nos ensina a orar por eles.
O Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser a luz para eles, a iluminar o caminho deles. E é assim, às vezes o inimigo do homem será os de dentro da tua própria casa. E nós, como cristãos, devemos amar. Amar e amar. Lembrando que amar é diferente de gostar, tá? Eu gosto dos meus amigos, né? Os meus inimigos eu amo. O que é amar? É não fazer o mal, é orar por ele. Mas talvez para conviver seja impossível, né? Mas você ama tanto que você não faz o mal. Você segue aquilo que Jesus te ensinou. Continuando. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Né? Essa foi a palavra de hoje, ressaltando aqui que o Senhor Jesus nos exorta, né, nos convida a amá-lo acima de tudo e de todos, como um amor genuíno, um amor direcionado a Ele. Também, qual é o outro ponto? Peraí. Continuar aqui. E o que é tomar a cruz de Cristo? É as pisaduras dele, é o não para tudo aquilo que agrada a nossa carne, mas desagrada ao Senhor, né? Então, o Senhor Jesus Cristo nos convida a tomar a nossa cruz, o nosso posicionamento de cristão e segui-lo ali firmemente. E quem achar a sua vida, perdê-la, né? E quem toda a vida perder a vida por minha causa, achá-la. Porque a gente diz não para muitos prazeres dessa terra, desse mundo, mas são prazeres passageiros, né? E a gente encontra a vida por quê? Porque a vida está em Jesus. Uma árvore não vive sem estar enraizada. Um peixe não vive fora da água. E assim também nós. Sem Jesus é impossível que a gente tenha vida, que a gente flua rios de água viva. É impossível. Essa foi a palavra de hoje. Semana que vem nós damos continuidade. E é isso, gente. Desejo que o Senhor Jesus Cristo visite cada um que assistiu o vídeo até aqui. Que o Senhor Jesus Cristo faça morada na tua casa, no teu coração, abençoando os seus caminhos e livrando de todo mal. Em nome de Jesus, é o que eu desejo para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Uma excelente semana abençoada, guardada, protegida e remida por Cristo Jesus. Até mais. Vai falar tchau, amor? Amém. Boa noite.